Pessoal, vou mostrar para vocês, na aula de hoje, o motivo que um determinado disjuntor está desarmando. É um estudo de caso, onde, em princípio, quando um disjuntor desarma, todo mundo imagina ou a ocorrência de uma sobrecarga ou a ocorrência de um curto-circuito. Então, veja que eu vou apresentar de forma bem clara o motivo que um disjuntor está desarmando em um estudo de caso. Prestem bastante atenção nesse estudo de caso que vai ajudar no dia a dia de trabalho de vocês. Primeiramente, a infraestrutura a ser avaliada é essa infraestrutura aqui. Então, nós temos, nesse determinado cliente, uma infraestrutura da edificação onde nós vamos estudar. Então, tem a entrada da concessionária energética de Brasília. Existe um disjuntor geral de 630 amperes, né, constituído nesse disjuntor 3 fases, né, e um neutro, como está informado aqui. 3 cabos de 150 milímetros quadrados por fase. Aí depois tem o barramento geral. Esse barramento geral ele divide em 3 torres, né? Então, o condomínio tem uma torre A, uma torre B e uma torre C, onde a torre A é o disjuntor com problema de desarme. Observamos que na torre A nós temos aqui 3 cabos de 95, um cabo por fase. Cabo de PVC. Só que a saída, pessoal, é uma saída para um busway. Que é uma linha de barramento blindado. Então, vocês observam que tem um disjuntor de 200 amperes. Só que o cabo que sai é um cabo de 120 milímetros. Aqui vocês já podem observar no diagrama unifilar, que nós levantamos na prática e fizemos, um probleminha. O cabo de entrada no barramento é de 95 e o cabo de saída de 120. E o disjuntor que está com problema é esse disjuntor onde eu estou passando o mouse, onde está marcado em vermelho. Depois dessa edificação, também tem mais 2 torres, a torre B e C, onde também temos cabos na entrada de 95 e cabos de saída, porém, 2 disjuntores de 250. Observando uma vistoria no local, pessoal, nós já identificamos um problema, que é o problema desse cabo de 95, não só para o disjuntor que está com problema, de desarmes esporádicos, mas para os demais torres, que são disjuntores de 250 amperes. O cabo de entrada tem que ser de 120 e o cabo de saída também de 120, como está aqui no local. Então, o disjuntor com problema de desarme é esse. O cliente informou para a gente que está com constantes desarmes, mas desarmes esporádicos no disjuntor. Então, nosso estudo de caso visa mostrar para vocês qual é o problema de desarme. Esse diagrama unifilar, nós fizemos esse diagrama em loco, e observamos aqui a necessidade pela vistoria visual de trocar esse cabo de 95 por 120. Como a saída é de 120, os cabos têm que estar na mesma seção. Até porque vocês vão ver no próximo slide o problema também que pode ocorrer. No próximo, aí, nessa lâmina aí agora, onde vocês estão vendo, o método de referência dos condutores instalado nessa edificação em estudo com problema de desarme no disjuntor da torre A, vocês podem observar que o método que nós detectamos no local de instalação é o método A1, que são condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido na parede. Então, vamos determinar qual é a corrente suportada pelo cabo de 95, que é uma corrente de 164 amperes, considerando o carregamento 3. Para o cabo de 120, consideramos uma corrente de 188 amperes. Aqui fazemos já uma observação. O primeiro disjuntor, vocês podem observar, vamos voltar aqui, o primeiro disjuntor é um disjuntor, na verdade, de 200 amperes, o segundo 250 e o terceiro 250. Já existe um problema aqui. Temos que trocar esse cabeamento de 95 para 120 milímetros.
né, para suportar uma corrente maior. Então, na verdade, vamos agora identificar quais são os problemas ou qual é o problema possível de desarme desse disjuntor. Aqui nós temos uma foto onde eu marco aqui para vocês o disjuntor que está com desarme constante. Então, a primeira suspeita que nós levantamos desse desarme pode ser um desarme por quê, pessoal? Por curto-circuito? Não, no primeiro momento nós pensamos num desarme por sobrecarga. O problema pode ser sobrecarga. Não estamos afirmando nesse momento que é sobrecarga. Pode ser alguma sobrecarga que pode estar ocorrendo na entrada desse disjuntor. Outro ponto muito importante que vocês podem observar na foto, que as entradas do cabo a qual conecta aos disjuntores, vocês podem observar, tem um tom esverdeado. Isso significa que nos terminais que conectam ao disjuntor, tem sintomas de aquecimento. Então, já é a primeira suspeita. Olha, então, pode estar ocorrendo sobrecarga ou não. Então, vamos começar a identificar. Então, para a identificação de sobrecarga, é importante a instalação do analisador de energia, que vai fazer a coleta de corrente, tensão, potência e avaliar se realmente esse disjuntor está desarmando ou não por sobrecarga. Então, já tem sinais aqui, vocês podem observar nos conectores esverdeados, sinais de elevação de temperatura. Bom, então, como eu tinha comentado, nós temos que fazer a avaliação de sobrecarga. Vamos estudar se está ocorrendo sobrecarga. Então, o analisador de energia foi colocado, ele ficou do dia 27/5 até o dia 1/6, onde avaliamos o consumo de corrente por fase. E o pico máximo, vocês podem observar pelo gráfico do analisador de energia, 125,4 amperes de corrente. Então, a primeira suspeita, pessoal, ela foi descartada. Por que ela foi descartada? O cabo suporta uma corrente de 164 amperes, como mostrado inicialmente no diagrama unifilar, onde nós traçamos esse diagrama unifilar conforme a inspeção elétrica realizada no local. Então, não existe sobrecarga. Então, o disjuntor ele não está desarmando por sobrecarga. Tá, pessoal? Então, agora temos ainda que identificar mais por que ele está desarmando de forma esporádica. Bom, continuando, fizemos, nesse disjuntor uma termografia. Na termografia que nós realizamos às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, observamos que existe um aquecimento, nos terminais desse disjuntor a qual está conectado o cabo. Vocês podem observar que a temperatura chegou na posição 1, 2 e 3, 84, 74 e 53 graus. Então, realmente detectamos um problema de aquecimento nos terminais. O motivo não é sobrecarga, e sim, já vou dizer para vocês, mau contato nos conectores que conectam o cabo ao disjuntor, porque nós vimos na lâmina anterior que medindo não ocorreu sobrecarga, mas está ocorrendo pontos de aquecimento, que pode ser por mau contato, como nós observamos. E aí, então nós já identificamos o problema. O problema está por aquecimento nos terminais. Aí eu trago para vocês uma breve teoria em que mostra que quando a gente tem a resistividade de um condutor metálico,
ela sempre cresce com o aumento da temperatura, mau contato nos terminais ligado ao disjuntor. Esse é o problema que nós identificamos. O aquecimento acima do normal nos terminais do disjuntor. E isso, pessoal, à medida que a temperatura aumenta, o que acontece fisicamente? Os íons do condutor, eles vibram com amplitude mais elevada, aumentando a probabilidade das colisões dos elétrons com os íons. Então, naquele ponto de contato entre o cabo e o disjuntor, não estava adequadamente apertado. E isso faz com que os íons, né, à medida que a temperatura aumenta, os íons ali naquele contato do condutor vibram com amplitude mais elevada, aumentando a probabilidade de colisões. Né? Os íons são átomos, pessoal, são átomos que perdem ou ganham elétrons em razão de reações que existem. Então, se existem essas colisões naquele ponto de contato, isso vai dificultar o arraste dos elétrons através daquele ponto de contato do condutor e, portanto, faz diminuir a corrente. Isso porque a resistência do contato aumenta. Se a resistência do contato aumenta, a potência dissipada ali nos terminais do disjuntor vai aumentar. Aqui eu tenho alfa, que é o coeficiente de temperatura, onde ρ é a resistividade do condutor, que é alterada em função da temperatura. E a resistência também do condutor, ela aumenta com o aumento da temperatura, que vocês podem observar que R, em função de uma temperatura, R0, 1 mais alfa, T menos T0. E aí, voltando na mesma equação, podemos observar o seguinte, que a resistência é igual a R0, que a resistência é uma temperatura inicial, 1 mais alfa, T menos T0. E qual é a potência dissipada na parte do condutor que conecta ao disjuntor que está com problema de desarme? É R vezes I ao quadrado. Então, a potência dissipada em forma de calor vai aumentar. Por quê? Devido às colisões que ocorrem entre íons e elétrons, que naquele ponto de contato do disjuntor com o cabo, aumenta a sua resistência. Aumentando essa resistência, aumenta a potência dissipada e aumenta também a temperatura. Isso provoca aquecimento nos terminais desse disjuntor. Bom, e o que provoca o aquecimento nos terminais do disjuntor? A figura vocês podem observar. O calor nos terminais de contato com o disjuntor aumenta e se propaga para o interior do disjuntor, né? Que desarma por aquecimento. Vocês podem observar que ele tem um material bimetálico, que como o calor naquele contato, no ponto de contato com o disjuntor aumenta, esse calor ele propaga internamente para o disjuntor e afeta o material bimetálico. Esse material bimetálico ele aquece e deforma de forma desigual e faz com que esse disjuntor é desarmado por aquecimento e não por sobrecarga, por um aquecimento excessivo devido ao mau contato. Aí o disjuntor desarma de forma esporádica, como estava ocorrendo nessa edificação. A solução para resolver os problemas, de primeiro momento, apenas um aperto dos parafusos aqui nesse disjuntor. Porém, detectamos que no local os cabos foram instalados de forma indevida.
temos que substituir os cabos de 95 por 120, né, para que se normaliza a situação. Esses disjuntores são disjuntores da GE, né? Então, com o aperto dos conectores que prendem ao disjuntor, né, diminuiu a resistência de contato, né, e o aquecimento reduziu, trabalhando normalmente, não mais desarmando, né, porque antes o desarme era provocado pelo aquecimento nos terminais, e esse aquecimento nos terminais, forma de dissipação de calor, ele propagava para dentro do disjuntor no dispositivo de bimetálico, desarmando o disjuntor. Então, qual era o problema? Sobrecarga? Não. O problema é mau contato nos terminais do disjuntor.